Você já passou por isso? Tá ali, mexendo no celular, e de repente aparece aquele: "Oi, sumida, tudo bem?" Ou pior: "Pensei em você hoje." A mensagem vem dele, aquele mesmo homem que sumiu sem aviso, sem explicação. O mesmo que te deixou com 1000 perguntas, tentando entender se você errou, se foi intensa demais, se esperou demais de alguém que nunca te ofereceu nada de concreto. Você lê a mensagem, lê de novo, e não responde. Não porque não quer, mas porque uma parte de você tá confusa e a outra tá exausta. Nesse momento, o silêncio não é mais o dele, é o seu, cheio de pensamentos, dúvidas, nostalgia, raiva. E lá no fundo, uma vontade imensa de não cair de novo na mesma dor. Mas por que eles voltam? Será que ele mudou? Será que agora entendeu o que perdeu? Ou será que só quer confirmar que ainda pode bater na sua porta? E você vai abrir? É aqui que a conversa real começa. Porque tem algo que muitas mulheres só aprendem na dor. Nem todo homem que volta, volta porque te valoriza. Às vezes ele só quer testar se ainda tem o poder de te tirar do eixo. Esse tipo de homem, emocionalmente imaturo, some do nada, sem briga, sem aviso. Num dia, ele tá ali, te ouvindo, perguntando como foi seu dia, dizendo que pensa em algo sério. No outro, silêncio total. Você revê conversas, procura sinais, se culpa, tenta entender o que fez de errado, enquanto ele simplesmente desaparece. E quando reaparece, é como se nada tivesse acontecido. Oi, estava ocupado. Pensei em você hoje. E o seu coração, carente, machucado, esperançoso, confunde esse retorno com redenção. Quer acreditar que ele entendeu, quer acreditar que ele voltou por amor. Mas olha, um homem que some sem explicação e volta como se nada tivesse acontecido, não respeita seu tempo, nem suas emoções. Isso não é um detalhe, é um alerta. Esse tipo de atitude é egoísmo emocional. Ele prioriza as crises dele, os sentimentos dele, a indecisão dele. E ignora completamente a estabilidade emocional que você merece. E o pior, ele espera te encontrar exatamente onde te deixou. Como se a sua vida tivesse ficado em pausa, esperando por ele. E muitas mulheres, por carência ou esperança, aceitam. Respondem. Reabrem a porta, sem perceber, normalizam o caos, normalizam o abandono emocional. Mas isso não é amor. É conforto emocional para ele. E desgaste emocional para você. Carl Jung dizia: você não é responsável pelo comportamento dos outros, mas é responsável pela forma como permite que te tratem. E toda vez que você aceita esse ciclo sem questionar, você está dizendo para si mesma que merece esse pouco que ele oferece. Esse tipo de homem não some porque está confuso. Ele some porque pode, porque não valoriza sua entrega. E volta não por amor, mas por tédio, ou porque algo lá fora não deu certo, ou só para ver se você ainda tá ali. Mas você não é plano B, não é refúgio de homem perdido. Você é uma mulher inteira, com alma, com dor, com história, e merece muito mais do que reaparecimentos vazios. Reconhecer isso não é frieza, é maturidade emocional. Quem te valoriza, não some. E se um dia precisar se afastar, ele explica, conversa, fala, enfrenta, com respeito. Então, da próxima vez que aquele oi surgir na sua tela, se pergunta, ele voltou por amor ou por hábito? Ele quer algo novo ou só repetir o mesmo ciclo antigo? Fechar essa porta pode doer, mas manter ela aberta te custa bem mais. Como Jung disse, o respeito começa quando você decide não aceitar mais aquilo que já te destruiu uma vez. Às vezes não são nem as palavras dele que mais machucam, mas o que ele escolhe é esconder atrás de um "sonhei com você", ou de um vago "você me faz falta", porque no fim o que ele não diz, diz tudo. E aí você lê aquele "você me veio à cabeça hoje" e congela.
justamente no momento em que estava tentando esquecê-lo, virar a página, encerrar esse capítulo. Mas aquela frase vaga, aparentemente inofensiva, bagunça tudo. Seu coração dispara, sua mente corre. Você se pergunta, será que ele sente minha falta? Será que ainda pensa em mim? E aí vem a pergunta que muda tudo. E se isso não for sobre amor? A verdade, difícil de engolir, mas libertadora, é essa. Essas mensagens que parecem inofensivas não são pontes para uma reconexão real. São anzóis, tentativas calculadas de checar se ele ainda tem acesso à sua energia emocional. Homens emocionalmente imaturos, ou simplesmente egocêntricos, não voltam para construir. Voltam para confirmar se ainda tem poder sobre você. Eles querem saber se a ausência deles ainda te afeta, se ainda moram no seu coração, se você continua disponível, mesmo depois de tudo. É por isso que esse tipo de mensagem é manipuladora, porque ela não é clara, não tem intenção real e não carrega nenhuma responsabilidade emocional. É só uma forma de te manter por perto, sem compromisso. E essa ambiguidade não é acaso, é estratégia. Enquanto ele não se compromete com nada, ele recebe uma validação poderosa só por você responder. E é aí que entra o ensinamento de Jung. Aquilo que você oferece é o que você recebe. Se você oferece atenção a mensagens vazias, o que volta para você é confusão, é cansaço, é dor. Porque no fundo, ele não quer saber como você está. Ele só quer saber se ainda consegue te alcançar. Isso, minha amiga, não é amor. É ego, disfarçado de saudade. A ambiguidade emocional é uma forma de controle. Ele lança a isca, espera sua reação. E dependendo do que recebe, decide se aproxima, se some, ou se continua te deixando ali, suspensa. E você? Fica abalada, confusa, se perguntando o que fez de errado. É um jogo cruel, que prende, que esgota e te coloca em dívida emocional constante. E o mais cruel de tudo é que a gente foi ensinada a romantizar isso, a achar que cada gesto é uma prova de amor. Se ele pensou em mim, é porque sente algo, né? Nem sempre. Você precisa aprender a diferenciar o amor da conveniência, o interesse real da carência disfarçada. Não confunda a curiosidade com intenção, nem uma frase bonita com compromisso verdadeiro. Se ele não escreve para conversar de verdade, para mostrar com ações que quer estar com você, então aquele "sinto sua falta" não é sincero. É só "quero saber se ainda estou no seu radar". Mas você não é radar de ninguém. Você é uma mulher inteira, que merece clareza, presença, reciprocidade. Reconheça esses sinais pelo que são. Rastros de um homem que ainda não cresceu emocionalmente, que ainda trata suas emoções como algo disponível só quando convém para ele. Mas você não está aqui para viver de migalhas, nem para carregar nas costas a imaturidade de outro. Como disse Carl Jung, você merece amor, não confusão. E esse amor começa por você, por não responder ao que não te merece, por guardar sua energia para quem vem com intenção clara. Aliás, se você quer mostrar para o universo que está pronta para isso, comenta aqui embaixo: eu aceito receber o amor. Escreve como um pacto consigo mesma, como um lembrete de que você está aberta a receber o que merece. E se quiser entender melhor o que pode estar travando sua vida amorosa, tem um quiz gratuito na descrição, para você se conhecer mais e dar o próximo passo com consciência. Você se doa, se entrega. É o alívio, o apoio, o ombro amigo. Mas, e quando é você que precisa? Ele demora, se diz ocupado, desaparece bem quando você mais precisava de clareza. Isso não é azar, é padrão, repetitivo e tóxico. Você dá tudo e recebe migalhas. Suas emoções só importam quando ele quer. E quando você pede o mínimo, um pouco de cuidado,
Um pouco de atenção parece que está pedindo demais. E o mais distorcido, quando ele finalmente responde, você agradece como se fosse um favor. Mas não é favor, é o mínimo. Só que você foi ensinada a acreditar que o mínimo já é demais. O mais doloroso é perceber que isso não começou assim. No começo ele era atencioso, presente, te fazia sentir especial. Mas bastou perceber que você estava disponível, que você já tinha se entregue emocionalmente, para ele parar de tentar. Porque ele achou que você ia continuar ali, mesmo que ele entregasse só metade, mesmo com atenção dividida, mesmo estando em todo lugar, menos em você. E é aqui que entra mais um lembrete de Jung. Você nunca deve implorar por amor, atenção ou afeto. Se não vierem livremente, não valem a pena. Você se quebra em pedaços, pedaços que depois se tornam quase impossíveis de colar. E o mais cruel, esse tipo de homem espera que você se adapte à disponibilidade emocional dele. Quer que você esteja ali quando ele quiser conversar, mas se magoa se é você quem pede presença. É ele quem decide quando as portas se abrem e quando se fecham, e você, sem perceber, começa a pedir permissão até para sentir, para falar, para existir dentro da relação. Esse desequilíbrio não é acaso, é controle disfarçado de descuido. Ao não estar presente quando você mais precisa, ele te empurra a buscar validação, a achar que tem que dar mais, ser mais, para que ele queira ficar. E assim, sem perceber, você entra num jogo onde entrega tudo, enquanto ele te dá migalhas e trata o mínimo, como se fosse generosidade. Mas amor não é transação, não é barganha. Amor é presença mútua, compromisso real. E muitas mulheres ficam presas nessa dinâmica por medo. Medo de perder, medo de ficar sozinhas, medo de admitir que isso nunca foi amor. Mas ficar ali é se perder de si mesma. É viver esperando uma validação que nunca chega inteira. É aceitar um amor que só aparece quando sobra tempo. Mas você não é sobra. Você é presença. Você merece mais do que ser o passatempo de alguém indeciso. Você merece uma relação de verdade, onde ambos estão. Onde suas emoções não são um incômodo. Onde você pode dizer, eu preciso de você, sem se sentir fraca nem culpada. Lembra disso. Ame-se o suficiente para dizer nunca mais a quem só te procura de vez em quando. Carl Jung. Quando você aprende a estar disponível para si mesma, você para de aceitar quem só aparece quando é conveniente. Você não está aqui para se adaptar à ausência de ninguém. Está aqui para construir algo com alguém que saiba estar presente, que te escolha, não só quando é fácil, mas quando é importante. Alguém que ofereça o mesmo que você está pronta para dar. Presença, atenção, sinceridade. Existe um padrão silencioso, mas devastador. Você não recebe notícias por dias, semanas, nenhum oi, nenhuma ligação. E de repente, ele reaparece com um "e aí?", um "você sumiu", ou uma voz doce fingindo reconexão, como se nada tivesse acontecido. Mas observa bem, ele sempre volta nos mesmos momentos, quando está entediado, quando algo deu errado com outra pessoa, quando a vida está vazia, quando precisa se sentir importante por alguns minutos, e você, com esse coração gigante, escuta, conforta, oferece tempo, palavras, energia. Você faz ele se sentir visto, amado, amparado. Mas quando ele melhora, quando o ego dele está alimentado, ele some de novo, como se sua presença fosse só um curativo emocional para uma dor momentânea. Carl Jung nos lembra: aquilo que acreditamos sobre nós mesmos se torna nossa realidade. Se você acredita que só merece amor quando alguém está em crise, você começa a aceitar ser apenas o conforto e nunca a prioridade. Você se acostuma com o papel de válvula de escape,
ao invés de ser escolhida com intenção e clareza. Esse homem não te procura porque te valoriza. Te procura porque você é útil, você alivia a dor dele, valida a insegurança dele, distrai a solidão dele. Mas ele nunca está realmente com você. Ele usa a sua energia emocional como abrigo. E quando melhora, simplesmente vai embora. Dói reconhecer, porque atinge direto o seu desejo de se sentir especial, importante, necessária. Mas é justamente aqui que você precisa despertar. Você não é o plano B de ninguém. Não é refúgio para quem só aparece nos dias nublados, para depois ir embora assim que encontra um caminho mais fácil. Muitas mulheres justificam os retornos dele com: talvez ele tenha mudado. Dessa vez, ele está diferente. Agora, ele deve estar querendo algo sério. Mas os padrões não mentem. Se ele só aparece quando está mal, isso não é conexão. É conveniência emocional disfarçada de carinho. Relacionamento de verdade se constrói na constância, nos bons e maus momentos. E não apenas quando um dos dois precisa de alívio. Você merece mais do que isso. Você merece ser amada inteira, não usada aos pedaços. Você merece um amor que fica, não um amor que só te visita quando se sente sozinho. E sim, dói reconhecer isso. Mas essa dor é o início do seu despertar. Porque quando você decide não estar mais disponível para quem só te procura desde o próprio vazio, você dá um passo imenso em direção à sua dignidade emocional. Quando você diz não ao papel de salvadora, você se abre finalmente para o papel que você realmente merece, o de parceira, escolhida, em pé de igualdade, sem condições. Lembra disso, você não é plano B, você não é parada de descanso, você não é terapeuta emocional de quem não soube cuidar do que tinha. Como disse Jung, enquanto você não se valorizar, não valorizará seu tempo. E enquanto não valorizar seu tempo, não fará nada com ele. Valorize seu tempo, valorize sua energia. Não entregue sua presença para quem só aparece quando se sente vazio. Porque quando você se escolhe, você eleva também o tipo de amor que está disposta a receber. Você merece ser procurada com intenção, não por tédio, com respeito, não por ansiedade, com compromisso, não por carência. E só alguém que já se escolheu de verdade pode te oferecer isso. Existe um momento que muitas mulheres temem, mas que precisam viver. O momento em que você senta com calma e fala a verdade. Em que você diz, isso não está certo. Você expõe o que sente, nomeia a dor. Fala das suas inseguranças, das suas vontades, dos seus limites. Mas ele, em vez de ouvir com maturidade, se fecha, se irrita, muda de assunto. Diz que você está exagerando, que tá tudo bem, que você sempre faz drama. Ou solta aquele, lá vem você de novo. O que era para ser conexão, vira muro, vira silêncio, vira culpa. Esse tipo de resposta não é inocente, é evitação emocional. É uma forma de manipular, te fazer acreditar que o problema é você, que sentir é errado, que pedir clareza é pedir demais. E aí entra mais uma vez Carl Jung. Você se criticou por anos, e isso não funcionou. Tente se valorizar e veja o que acontece. Você sai da conversa com culpa, dúvida, vergonha, e começa a pensar, talvez eu tenha exagerado. Será que fui intensa demais? Será que sou difícil? Mas a verdade é uma só. Uma conversa honesta nunca assusta um homem emocionalmente disponível. Pelo contrário, ele agradece. Ele escuta. Ele entende como uma ponte. Mas o homem de baixa maturidade transforma tudo em guerra. E faz você se sentir a errada, por simplesmente ter sentido. Ele usa o vitimismo como escudo. Diz que não aguenta pressão, que ninguém o entende, que é sempre culpado de tudo. De repente, a conversa não é mais sobre o que você sente, é sobre o quanto ele se sente atacado. Isso é gaslighting.
É virar o jogo para você duvidar da sua própria percepção. É te calar aos poucos. É fazer com que você pense 2 vezes antes de se expressar. E assim, sem perceber, você começa a esconder a sua verdade, a abafar seu incômodo, a sufocar seu pedido por clareza, porque tem medo da reação dele, tem medo de parecer demais. Mas escuta, uma relação onde você não pode falar é uma prisão emocional. Você não está aqui para andar em ovos, você está aqui para construir algo real. E o real exige confronto, o real exige diálogo, o real exige escuta. Se um homem te faz sentir culpada por pedir respeito, por querer ser ouvida, por expressar suas emoções com clareza, ele não está emocionalmente disponível. Ele ainda não sabe se olhar no espelho com honestidade. E por isso, foge, toda vez que você mostra esse espelho para ele. Mais uma vez, Jung nos lembra: você pode curar a sua vida, mas para isso, vai precisar enfrentar o que dói. E às vezes, o que mais dói é perceber que quem você ama simplesmente não tem maturidade para te amar de volta. Mas escuta com atenção agora. Comenta: eu aceito receber o amor, aqui embaixo. Escreve isso para mostrar ao universo que você está aberta a receber o amor verdadeiro, consciente, respeitoso. E se quiser dar mais um passo, tem um quiz gratuito na descrição para você entender mais sobre sua vida amorosa e descobrir os padrões que talvez estejam te impedindo de viver um amor inteiro. Não se cale mais. Não minimize o que sente, só para manter por perto alguém que nunca sabe ficar. Sua voz é legítima. Sua verdade não é exagero. Sua sensibilidade não é excesso. Você não está pedindo demais. Você só está pedindo a pessoa errada. O silêncio pode ser paz, mas também pode ser punição. E quando vem de alguém que sabe exatamente o quanto significa para você, esse silêncio se transforma num instrumento de poder. Ele sabe que você espera, sabe que você checa o celular, sabe que você sente, e mesmo assim, ele escolhe o silêncio. Você responde, mas ele não. E não é porque está ocupado. Não é porque o dia foi corrido. É porque ele quer que você sinta. Quer que você note a ausência. Quer que você comece a se culpar. A se perguntar: o que eu fiz de errado? Esse silêncio não é vazio. É calculado. É uma tática. É uma estratégia emocional criada para gerar dúvida, para te desestabilizar bem no momento em que você mais precisava de clareza. E o padrão se repete. Você se abre. Você fala o que sente. Você pede reciprocidade. E ele some. Não responde. Te deixa no ar. E o mais perverso? Você que se abriu com coragem, agora se sente culpada. Como se sua verdade tivesse sido demais. Mas como disse Carl Jung, o amor nunca pune. O amor não machuca. O amor cura. Quando alguém usa o silêncio como punição, isso não é amor, é manipulação. É uma forma de testar seus limites, de ver se você vai ceder. Se você volta pedindo desculpas por ter sentido, por ter falado, por ter pedido o mínimo. O silêncio prolongado e intencional é violência passiva. Não é só ausência, é controle emocional. Ele não fecha a conversa, não dá uma resposta, não te permite a entender o que aconteceu. E nesse vácuo, é você quem começa a criar justificativas, a se culpar, a tentar entender. Esse comportamento te desgasta profundamente, porque te deixa sozinha com suas emoções, te faz acreditar que sentir é errado, que falar tem consequências, que cada vez que você se expressa, vai ser punida com distância, com frieza, com silêncio. E o mais perigoso? Você começa a se adaptar, a aceitar, a pensar: melhor não falar nada. É assim mesmo. É o jeito dele. Mas quando o silêncio vira arma, não é mais uma relação. É uma batalha emocional, onde só você sai ferida. Um homem emocionalmente maduro não te ignora para te punir. Não desaparece quando uma conversa o incomoda.
Não some quando você mais precisa de acolhimento. Alguém que ama, fica. Mesmo sem todas as respostas, mesmo confuso, ele fica. E como também disse Jung, você não pode forçar ninguém a te amar, mas pode escolher parar de aceitar menos do que merece. Você não está aqui para falar sozinha, para implorar por presença, para viver com perguntas sem resposta. Se ele te ignora depois que você se abre, não é distração, é estratégia, é manipulação. É um padrão tóxico e você não veio ao mundo para implorar por palavras, veio para ser ouvida, para ser vista, para ser respeitada. O silêncio usado como punição não é espaço. É abuso emocional sutil, disfarçado de introspecção. Comenta aí. Eu aceito receber o amor. Escreve isso para mostrar ao universo e para si mesma que você está pronta para viver algo inteiro, com presença, verdade e reciprocidade. Não aceite mais o papel da mulher que se cala para evitar mais silêncio. Você tem o direito de viver relações onde falar não seja um risco, onde a sua voz não assuste, mas construa. O silêncio que dói não é ausência, é ferramenta de controle. E você merece muito, muito mais. Talvez agora, lendo isso, você sinta um turbilhão de coisas. Talvez se lembre das vezes em que deu tudo e recebeu quase nada. Talvez sinta raiva, tristeza ou apenas cansaço. Se for o caso, deixa eu te dizer uma coisa, do fundo do coração. Você não está sozinha. Milhares de mulheres já passaram por isso. Elas amaram intensamente homens emocionalmente ausentes. Elas justificaram o injustificável. Elas esperaram mensagens que nunca chegaram. Elas deram tudo, na esperança de um dia serem escolhidas, não porque eram fracas, mas porque foram ensinadas a colocar os outros sempre primeiro. Porque confundiram entrega com amor. Porque acreditaram que, se dessem o suficiente, um dia seriam vistas, mas hoje, você está diante de uma verdade que liberta. Você não precisa provar seu valor. Sua energia é sagrada, seu tempo, sua ternura, sua entrega. Não são moeda de troca, são presentes e devem ser dados a quem saiba honrar. Carl Jung dizia, ame quem você é, ame o que você faz, ame o jeito como você faz. Você já é suficiente. E essa suficiência não depende dele, não depende da resposta, nem do retorno, nem da mudança. Ela depende de você, de como você se olha, de como você se respeita, de quantas vezes você escolhe a sua paz, ao invés do caos disfarçado de amor. Reconhecer esse padrão não é frieza, é sabedoria emocional. É saber que sim, você pode amar, sem se perder. Você pode cuidar dos outros, sem se esquecer de si mesma. Colocar limites não é arrogância, é autoproteção. É a forma que sua alma encontrou para te dizer, chega. Porque ela sabe que você merece mais. Você merece um amor claro, que não some, que não usa o silêncio como punição, que não te procura só quando está vazio, que não te castiga por sentir. Você merece um amor constante, presente, corajoso. Um amor que se constrói dia após dia, com palavras e atitudes, com respeito, com verdade. Um amor que não teme sua intensidade, que não foge diante das suas emoções. E sim, esse tipo de amor existe. Mas ele começa com você. Começa quando você decide não aceitar mais o que um dia tolerou. Quando você se levanta de relações que só te quebravam. Quando fecha portas, não com rancor, mas com a firmeza de quem se escolheu. Quando você entende de verdade que perder alguém que nunca soube estar não é perda. É um ato de amor próprio. Talvez hoje ainda doa. Talvez você ainda sinta algo por ele. E tá tudo bem. Curar não é um caminho reto. Não existe uma fórmula mágica. Não há uma linha do tempo exata. Mas cada passo em direção a si mesma é uma vitória. Cada vez que você escolhe o silêncio calmo em vez do caos emocional, é uma revolução interna.
É sua alma voltando para casa. Carl Jung também dizia: está tudo bem, tudo conspira a seu favor. Dessa experiência, só pode surgir algo bom. Você está protegida. Repete isso, escreve, guarda no coração. Você está segura e está avançando. Mesmo que às vezes o caminho doa, a cada novo dia, você se aproxima mais da versão de si mesma que não aceita mais migalhas, que não procura nos outros aquilo que aprendeu a se dar. Uma mulher que entendeu, que despertou, que se escolheu. E esse gesto de amor próprio muda tudo. E se um dia a dúvida bater na sua porta de novo, lembra disso. Você não veio ao mundo para ser uma opção. Você veio para ser escolhida, com clareza, com presença, com coragem. E só um homem que teve coragem de se escolher primeiro poderá te amar assim.